Atualidade no Girassol, Jornal Boa Noite. Novas mortes por cólera no país. Mais 4 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas. Despacho presidencial, chefe de Estado aprovou despesa para a reabilitação do Hospital Provincial do Bié. Desafio da autossuficiência alimentar. Especialistas defendem mais rigor na implementação das políticas. Município de Viana, 35 mil famílias estão há uma semana sem acesso à energia elétrica. Reforço da cooperação. Presidente moçambicano aguardado em Angola para uma visita de Estado. Girassol, Jornal, quinta-feira, 15 de maio. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Surto de cólera no país. Mais 4 pessoas morreram nas últimas 24 horas e 198 novos casos da doença foram registados. No mesmo período, com 39, a província do Namibe é a que mais casos da doença registrou, segundo o Ministério da Saúde, seguida de Luanda com 38 casos e Benguela com 36. O total cumulativo de casos chegou agora aos 20.248. 616 pessoas morreram desde o início do surto em janeiro. Nas últimas 24 horas receberam alta 173 pessoas, outras 575 continuam internadas. O Presidente da República autorizou uma despesa de mais de 6 mil milhões de kwanzas para a reabilitação do Hospital Provincial do Bié e construção de uma nova unidade municipal no Andulo. A reabilitação do Hospital Provincial do Bié, de acordo com o despacho presidencial, vai custar 4,5 mil milhões de kwanzas, enquanto a construção do Hospital Municipal do Andulo está avaliada em 1,8 mil milhões de kwanzas. As empreitadas fazem parte da carteira de projetos estruturantes previstos no orçamento do Governo da província do Bié, em alinhamento com o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. O chefe de Estado angolano foi nomeado vencedor do Africa Road Builders, edição 2025. O prémio celebra líderes africanos que se empenharam no desenvolvimento das infraestruturas. O presidente João Lourenço foi escolhido pela realização de importantes infraestruturas. Destaque para o corredor do Lobito e o aeroporto Dr. António Agostinho Neto. O Presidente da República, João Lourenço, foi nomeado vencedor da edição 2025 do Africa Road Builders, um prémio que celebra os líderes africanos que se empenharam no desenvolvimento das infraestruturas. A nomeação aconteceu no dia 25 de abril deste ano, durante a reunião do Comitê de Seleção do Prémio Road Builders Babacar Ndiaye, que decorreu no Dubai, Emirados Árabes Unidos. O comitê justifica a escolha do Presidente da República pela realização de importantes infraestruturas de transporte em Angola, nomeadamente o Corredor do Lobito, um eixo ferroviário regional estratégico que liga o país à Zâmbia e a República Democrática do Congo, a construção do novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto, inaugurado em novembro de 2023, a pavimentação de 2.000 quilómetros de estradas, a reabilitação de mais de 2.000 quilómetros adicionais e o projeto de construção de um metro ligeiro em Luanda. João Lourenço sucede no prémio os líderes da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, e do Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, co-vencedores em 2024. O comitê ressalta que Angola empreendeu nos últimos anos uma grande transformação das suas infraestruturas de transportes, com o objetivo de reforçar a sua posição estratégica na África Austral e Central e diversificar a sua economia. O Presidente da República vai receber o troféu no dia 28 deste mês, em Abidjan, Costa do Marfim, à margem dos encontros anuais do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento. Patrocinado pelo Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, o troféu Babacar Ndiaye, dos Africa Road Builders, é atribuído pela Actures, uma plataforma de informação sobre infraestruturas e redes rodoviárias em África, e pela organização MIFA, uma rede de jornalistas africanos especializados em infraestruturas rodoviárias.
O prémio foi criado em homenagem a Babacar Ndiaye, presidente do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento entre 1985 a 1995. Desde o seu lançamento em 2016, o troféu Babacar Ndiaye já premiou vários chefes de Estado africanos, entre eles o rei Mohamed VI de Marrocos, Edgar Lungu da Zâmbia e Samia Suluhu Hassan da Tanzânia. O Presidente da República recebeu no final da tarde desta quinta-feira no Palácio Presidencial da Cidade Alta Amina Mohamed, Secretária-Geral Adjunta das Nações Unidas. Temas como o Corredor do Lobito, a paz e a segurança e questões de género dominaram a conversa entre o Presidente João Lourenço e a número 2 das Nações Unidas. Amina Mohamed está em Angola para liderar de hoje até domingo o retiro regional anual dos coordenadores residentes das Nações Unidas em África. Da agenda da Secretária-Geral Adjunta das Nações Unidas consta uma deslocação à província de Benguela, onde vai ser informada sobre o funcionamento do Corredor do Lobito, uma infraestrutura regional de grande relevância que liga Angola à República Democrática do Congo e à Zâmbia. Além do Corredor de Desenvolvimento do Lobito, na conversa com o chefe de Estado angolano, João Lourenço, a representante das Nações Unidas abordou igualmente questões relacionadas à paz e às desigualdades no continente berço. Falamos de questões de paz e segurança, crise humanitária e as tensões globais numa altura que o mundo está a viver situações conturbadas. Portanto, falamos também no sentido de ver como é que podemos avançar e desenvolver a África, principalmente tendo em conta as metas e as visões de cada país africano. E amanhã, tanto teremos visita ao Corredor do Lobito e também teremos encontros com os diversos ministros para podermos ver de forma sectorial como é que podemos trabalhar várias questões que têm a ver com o desenvolvimento socioeconômico. Também aproveitamos o ensejo de falar, portanto, de questões que têm a ver com o desenvolvimento humano, questões tais como as desigualdades, questões de género. Amina Jane Mohamed atribui ao Corredor do Lobito importância estratégica para o processo de distribuição de bens na região. Todavia, a diplomata que falava à saída da audiência que lhe foi concedida pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço, disse que neste domínio é fundamental que as mercados e cria consequentemente empregos, mas também é preciso ter em mente aquilo que é a componente humana, não apenas como tanto criar conectividade, mas como criar, por exemplo, o desenvolvimento socioeconômico, criar sistemas alimentares, conectividade. Portanto, está-se a falar de transporte, não apenas questão de transporte de bens e serviços, mas também preciso ter em conta como criar o desenvolvimento de todas as populações que vivem ao longo do corredor, tendo também em conta as questões ambientais, de tal forma que não se prejudique o ambiente, à medida que se cria oportunidades de emprego para as populações, principalmente para a juventude, e, ao mesmo tempo, isso levando para o crescimento econômico do país. Por outro lado, a Secretária-Geral Adjunta das Nações Unidas entende igualmente ser crucial que na reflexão sobre as potencialidades do Corredor do Lobito se tenha em conta a chamada economia azul. Quando falamos de desenvolvimento sustentável desse corredor, muitas vezes nós não temos em conta a questão da economia azul, que é a economia dos oceanos. E quando se fala do Corredor do Lobito, neste caso teremos que olhar não apenas a parte em terra, mas também a sua expansão para o mar. E as conferências e cimeiras programadas sobre questões oceânicas este ano, acredito que enquadrar-se-ão perfeitamente na visão do Corredor do Lobito. Angola tornou-se membro das Nações Unidas a 1 de dezembro de 1976. Desde então, tem mantido uma presença ativa nas atividades da Organização das Nações Unidas, tendo já ocupado assentos nos Conselhos Permanentes de Segurança, isto entre 1996 e 1997 e 2015-2016. A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, voltou a manifestar nesta quinta-feira preocupação com o aumento de casos de abuso sexual contra menores e apelou à necessidade do reforço dos programas de proteção à criança. Há silêncios que gritam. Estas palavras foram proferidas pela Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, durante o seu discurso de abertura do colóquio alusivo
ao Dia Internacional da Família, que se assinala nesta quarta-feira. A governante mostrou-se preocupada com o aumento do abuso sexual e a desestruturação familiar. De que nenhuma criança será invisibilizada, de que nenhuma dor será normalizada, de que ajudaremos a construir uma cultura institucional onde proteger a infância e desenvolver a família sejam prioridades inegociáveis e estruturantes. Dulce Santos fala dos fatores que influenciam a violência na família. A violência tem muitos fatores. Um dos fatores tem sido o abandono dos pais, os progenitores, e muito mais também a questão da fome. Tem havido muita, ou nas famílias, encontra-se muitas famílias desprovidas, em que não têm condições e que muitas utilizam crianças para poderem ir se prostituir, para poderem trazer um alimento, ou então também crianças mesmo abandonadas pelas famílias que não têm suporte e elas envergam-se pelo mundo da prostituição. No certame que decorreu sob o lema A Família em Desenvolvimento, a presidente da Assembleia Nacional disse que é também no seio da família que muitas vezes se escondem as feridas mais profundas. Carolina Cerqueira falou da necessidade de se criar medidas de proteção contra a criança. Que todos nós sejamos capazes, como sociedade, de oferecer às nossas crianças não apenas um teto, mas um lar, não apenas palavras, mas segurança, não apenas promessas, mas sobretudo proteção. Eu gostaria de lançar a todos nós este desafio e este compromisso de trabalharmos em colaboração para transformar este colóquio em ações legislativas, em políticas de Estado, em investimento estratégico e, sobretudo, em justiça social. A família desempenha um papel crucial na sociedade. São responsáveis pela promoção dos valores morais e éticos, pois, desde o início do processo de socialização, que a família deve incutir nos mais novos o conhecimento e o respeito pelas normas morais. Autossuficiência alimentar. Desafio para o alcance das metas. Em destaque. São visíveis os resultados do programa de reordenamento do comércio em algumas zonas de Luanda, do São Paulo, Calemba 2 e Vila de Cacoaco, como exemplo, mas noutros lugares, como Ojiaenda, a venda em locais impróprios continua. As vendedoras insistem em não aderir aos espaços criados para a sua acomodação. É visível em várias zonas da cidade capital que o reordenamento do comércio já é uma realidade, como por exemplo na zona do São Paulo e Calemba 2, as zungueiras já não se fazem em ruas como no passado, a comercializarem os seus produtos de forma desordenada em passeios e estradas, com todos os possíveis riscos que se corre. E em contrapartida, os fiscais também fazem ronda de formas a inibir as vendedoras com risco de reter os produtos em causa, como disse Edu Mabiala e Sara Chitula. Então, de parabéns à fiscalização e o governo provincial, porque agora já consegues se deslocar normalmente. Antes, aqui para você se deslocar era muita confusão e agora consegues fazer as suas compras com as maneiras possíveis. Eu acho que tem que continuar a fazer o que fizeram aqui no São Paulo, como a Vila de Cacoaco e na Vila de Viana. Aí também precisam de fazer um trabalho como tem feito aqui. A medida é viável, esperamos que continue assim para os outros mercados também, porque assim facilitou bastante na circulação do pessoal que não era comerciante, porque antes era uma confusão aqui no mercado de São Paulo, mas que agora a medida foi tomada. Para os mercados construídos recentemente, a ocupação é tímida por parte das vendedoras, porque dizem que no mercado não há cliente e nas ruas, mesmo com as corridas de escais, a rentabilidade é bem melhor. Nós vendemos aqui no Talatona. Então, quando nos dão uma praça, nos dão nesse lado, porque é Quilambaquias. Chega no Quilambaquias, nós nos juntamos, aí perdemos os lugares. Então, preferimos ficar aqui na estrada só para nos correr. Ele rende quando estamos a sentar.
quando estamos na corrida, não tem rendimento, porque esse momento que estou aqui sentado ainda nem vendi nem nada, mas se estamos a sentar, ainda vem um, 2, 3, não farta. Agora, nesse momento, todo dia, nem um 5, nem um 10, até a tarde, os fiscais saem 18, 19, 20, não temos como. Já na zona do Hoje e a Renda, é conhecida como a Zona Vermelha, onde o comércio desordenado constitui uma realidade e os ambulantes reconhecem que não se deve apenas atribuir a culpa ao governo, mas sim a eles mesmos pela sua teimosia e dizem também não haver espaço suficiente no único mercado existente. Por vezes as pessoas se falam mal do governo ou dos fiscais, mas o que eu estou a dizer é que as senhoras que estão a vender aqui ou os senhores que vendem aqui ambulantemente tinham que arranjar um espaço ou estarem num limite onde a fiscalização lhes põe, porque noutra hora as pessoas falam mal, governo é governo, às vezes mesmo eles que se comportam assim, porque a fiscalização diz, olha, o vosso limite é aqui, não podem passar esse limite. Então quando eles passam, a fiscalização às vezes se comporta mal. Se a administração local conseguir criar mais mercado formal, acho que os ambulantes sairiam da rua, iriam sinceramente nos seus mercados, nos seus devidos lugares, nas suas bancadas, fazer o seu negócio normalmente. Na província de Mochico há motivo de preocupação a venda desordenada no mercado do Cauango. Há cenários identificados de risco que põem em causa a vida dos vendedores e dos moradores nas redondezas. E já vamos ver esta matéria que vem da província do Mochico. Avançamos por enquanto com outro assunto em destaque nesta edição. O preço do ovo no mercado registrou uma ligeira subida nos últimos dias, fator influenciado pelo baixo nível de produção nos aviários. Em alguns mercados de Luanda, o produto está a ser adquirido. Cheiro aumento nos últimos anos nos mercados nacionais e baixou a procura consideravelmente, como disse Bernardo Antônio, vendedora de ovos há mais de 15 anos. Nesse momento a procura baixou. Temos pouca aderência nos clientes. Por causa de quê? Porque temos as galinhas da Filomena. Quando tem galinha da Filomena no mercado, as galinhas ovam muito e nós, vendedoras que compramos no aviário, não conseguimos vender. Porque as senhoras do Bolinho e as senhoras da Kisangwa compram ovo no valor de 100 kwanza e vendem o ovo no cliente a 4.000 kwanza. Elas compram ovo a 100, que isso corresponde no valor de 3.000, ela vende a 4.000. Já nós que compramos a caixa no valor de 51, não conseguimos vender com esse preço, porque vamos perder. Nesse momento temos pouco cliente por causa mesmo da subida, que é a partir mesmo de lá do aviário. Cátia de Oliveira diz que não entende por que os preços sobem dia após dia quando uma caixa está a custar de 60 a 45 mil kwanzas, dependendo do tamanho do ovo. O ovo subiu muito, por exemplo, nós estamos a comprar caixa de ovo, tem caixa de 60 mil e tem caixa de 47 mil kwanza. O ovo está caro, nós queremos que baixem o preço do ovo, porque estamos a comprar muito caro. Antes o preço do ovo não estava assim, mas agora subiu muito e nós também não temos como vender. A esse preço o cartão está 5 mil kwanzas, o ovo está muito caro mesmo. Não, já não tem mais muito cliente como antigamente, porque o ovo subiu muito, está muito caro. O cliente vem, pergunta o preço, estamos a dar o preço, o cliente está a ir embora, está a voltar. Não tem mais muita vantagem no ovo. Na esperança de obter um cartão de ovo para o consumo familiar, Afonso Daniel diz que está decepcionado com os preços praticados de momento e não está em condições de adquiri-lo e voltará para casa de mãos vazias. Infelizmente não consegui comprar porque os preços subiram bastante. Antigamente nós comprávamos os ovos a 2.500 kwanza, mas quando cheguei aqui encontrei que o ovo está a ser comercializado a 5.500 kwanza, que me dificultou bastante na compra dos mesmos. Não está a favor do bolso do consumidor, porque vai dificultar se eu quiser comprar cartões a mais. Deve-se ver nas empresas da produção dos mesmos, para ver se produzem mais e que haja redução dos preços aqui, porque assim eu voltarei em casa sem cartões de ovo. Não vi com um preço e chego aqui e encontro outro. Dificultou-me em compras de ovo.
A equipa da Rede Girassol tentou contacto com um aviário na zona do Zango 3, província de Colibengo, mas a direção disse não estar disponível para abordar sobre o assunto. E agora sim, seguimos para a província do Mochico. Vamos ver a preocupação que tem a ver com a venda desordenada no mercado do Cawango. Há cenários, como já dissemos, identificados de risco que põem em causa a vida dos vendedores e de moradores nas redundâncias. Os vendedores do mercado do Cawango expressam a preocupação com os perigos diários que enfrentam ao venderem as suas mercadorias nas proximidades da via pública. Quando vai lá na praça, chega nas barracas, as donas das barracas começam a chotar. Aqui está acontecendo muitos acidentes, muitas pessoas que estão a morrer, através porque estão a começar a vender na rua. Os nossos chefes fiscais, para eles poderem arranjar um bom sítio dentro do mercado, a não ser no meio público assim e nada feito. A Nati, uma das vendedoras do mercado, afirma que prefere permanecer no local, pois isso lhe garante maior acesso aos clientes e facilidade às suas vendas. Se estamos a vender aqui, o nosso negócio mesmo precisa de cliente da estrada. Dentro da praça o bombom não anda, é por isso que nós vendemos aqui na estrada. Grande parte dos comerciantes reivindicam a intervenção da administração municipal, solicitando a remoção do mercado para um espaço maior, amplo e seguro, que possa oferecer melhores condições para o exercício das atividades comerciais. Alguns saem do mercado e ficam na estrada. As viaturas não conseguem como andar. Por isso que sempre, cada vez mais, aqui está acontecendo muitos acidentes. Se tivesse um mercado, o acidente não poderia acontecer, porque a agitação está a seguir através das pessoas que estão sempre ao lado da estrada. Aqui na estrada, a maior população está a vender aqui na estrada. Então, lá no mercado já não tem mais espaço. O mercado é tão pequeno, então nós precisamos mesmo que o mercado saia desse sítio para não causar dano. Além disso, não está a 200 metros com a estrada. Por sua vez, o diretor do gabinete jurídico da administração municipal do Luena assegura que a administração tem cumprido com seu papel, promovendo a ampliação do mercado e mobilização dos vendedores para aderirem a espaços mais adequados. O que acontece é que é mesmo a falta do cumprimento por parte dos munícipes da Comuna do Cassongo. Tem espaço sim, suficiente. Este processo, a comunidade tem conhecimento, as comissões de morador têm conhecimento, nós já tivemos vários encontros. Há um processo que está a ser levado a cabo em função mesmo da divisão política administrativa. Achou-se que é necessário mudar a posição onde está o mercado agora. O processo, ou então os colegas da Direção Municipal de Infraestrutura já começaram a limpar um espaço maior para assim albergarmos o mercado num outro lugar, em relação a este que até o preciso momento tem trago situações não agradáveis naquela jurisdição, então a comuna do Cassongo. Especialistas e populares ouvidos esta quinta-feira pela Rede Girassol voltaram a defender a necessidade do país trabalhar de forma séria nas políticas que visam o rápido alcance da autossuficiência alimentar e apontam alguns problemas estruturais no setor produtivo como desafios que devem ser superados com urgência. Segundo o Plano Nacional de Desenvolvimento traçado pelo Executivo angolano, atingir níveis consideráveis quanto à autossuficiência ou segurança alimentar até pelo menos 2027 é a meta. Porém, para se chegar até lá, há ainda muito caminho a percorrer e desafios a serem ultrapassados. Gilberto Simão, presidente da Associação das Indústrias de Panificação e Pastelarias de Angola, AIPA, e Orlando Chiela Kenny, empresário no CUNEN, referem que a autossuficiência alimentar passa pelo apoio à produção local. Nós nunca vamos conseguir a autossuficiência alimentar se não diversificarmos a nossa economia, se não aumentarmos produção, produtividade e se não estabilizarmos a nossa moeda. Mas são os condimentos e nós, infelizmente, embora o nosso governo tenha muitos bons programas, muitos bons projetos, não estamos a conseguir. Por quê? Porque os projetos, não há apoio, não há proteção à produção nacional.
E enquanto não houver apoio à produção nacional e proteção à produção nacional, porque nós temos um produto aqui muito apetecível para todo mundo, é o petróleo. A gente está a vender o petróleo e estamos, com o dinheiro do petróleo, a ir buscar o arroz, o feijão, o trigo que nós podemos produzir aqui. O Executivo aqui precisa entrar com a questão financeira para apoiar as empresas em grande escala. Se não tivermos as empresas a serem apoiadas em grande escala, não iremos chegar em lugar nenhum. Reconhecendo o imenso potencial agrícola que o país tem e os passos dados neste quesito, este economista refere que não é prudente dizer que estamos longe da autossuficiência alimentar e explica as razões. Nós vamos no passo a passo, portanto ainda é prematuro dizer que já atingirmos de facto, e também não é prudente dizer que estamos longe, porque nós temos muitas terras muito fortes para a produção agrícola. Precisamos trabalhar no homem, nas pessoas, portanto isso é um desafio de facto, trabalhar nas pessoas para ajudar naquilo que é o fomento da agricultura. Já Gilberto Simão partilha uma visão diferente. Se não resolvemos o problema do apoio ao crédito, se não resolvemos o apoio dos custos de produção, se não resolvemos o problema do nepotismo, do amiguismo, da corrupção para que estão a implementar esses fundos que o governo cria, nunca vamos ter, de facto, autossuficiência. E é pena, porque nós temos tudo para regular. O que não conseguimos exatamente porque há esses constrangimentos. Para o jovem Raimundo, a educação pode ser o ponto-chave para se vencer as barreiras da autossuficiência. Eu vou buscar um pouco sobre a produção artesanal. Normalmente em outros países como Nigéria, Zâmbia, as pessoas lá são já ensinadas desde a base a produzirem coisas que não seriam necessárias comprá-las sempre nos supermercados. Por exemplo, o chourição, o chouriço, o pão, todos esses produtos podem ser feitos em casa. Então, o indivíduo não tem esse domínio nem na escola primária, nem na família, então fica difícil ele conseguir virar-se ou desdobrar-se em função dos altos preços que o mercado oferece. Ora aí, recebemos hoje no Girassol Jornal o Dr. Constantino Paulo, é economista, para, em jeito de análise, olharmos para o desafio da garantia da segurança alimentar. Doutor, boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Vamos, neste sentido, ter uma conversa em função do contexto atual, simpática ou nem por isso, em relação a este desafio? Boa noite, caro jornalista, e boa noite, telespectadores que nos assistem a esta hora lá em casa. Bem, dizer que esta é uma situação que está já a caminho da mitigação, porque nós estamos a falar de autossuficiência e estamos a ver, a nível do país, determinados projetos que estão a ser gizados pelo Executivo. Nós sabemos que a autossuficiência carece de investimentos, e os investimentos tecnológicos, investimentos de infraestruturas logísticas que vão poder captar a produção que vem das áreas de maior fluidez no que concerne a produção interna, e também a acessibilidade, que é um dos grandes calcanhares de Aquiles com relação aos acessos, porque há muita produção que se tem feito no país, mas esta produção não chega em tempo recorde às zonas de consumo, que é aos centros das cidades e aos supermercados, por causa do problema de acessibilidade. Há metas específicas, doutor, metas específicas traçadas. A olhar para os passos que têm sido dados, qual é a convicção que tem? Bem, em 2023, o Executivo gizou um plano de 2023 a 2024, onde disponibilizou cerca de 85 mil milhões de kwanzas. E estes valores foram alocados ao FADA para poder distribuir aos agentes, os agricultores, as famílias, a jovem mulher, o jovem empreendedor no ramo da agricultura, mas que referir a que o FADA tem 38 anos em Angola, ou mais de 38 anos em Angola, só a partir de 2020 é que começou a fazer investimentos diretos no ramo da agricultura. Então, é para ver que esta deve ser uma problemática conjuntural,
porque falar de segurança alimentar é falar da capacidade de sustentabilizar e alimentar uma população. Pois. Porque E dos níveis de produção? Acha que já estamos a níveis de produção relativamente satisfatórios? Bem, que casam exatamente com o que o país deseja a curto prazo? Nós aqui não podemos afirmar absolutamente, mas podemos afirmar com alguma relatividade. Como é que está a nossa produção? Bem, a nossa produção, só para ver que cerca de 70% ou mais de 70% dos produtos consumíveis a nível de Angola, do campo, é de produção nacional. Nós hoje temos a graça que já não importamos a banana. Nós já não importamos em grande quantidade. A mandioca é autossustentável. Nós começamos com uma produção de grande escala do milho. Sei que é exíguo esta produção. Tem que se apostar, temos que sair da produção tradicional para a mecanização agrícola. Isto carece de investimentos. E estes investimentos que aí vêm, que vai fortificar essa autossuficiência alimentar. Porque para sermos autossuficientes, temos que produzir o necessário para satisfazer ou alimentar as populações a nossa população. E o excedente exportarmos. Então, e a autossuficiência vai permitir com que os produtos a nível do mercado sejam baratos, ou a precificação seja a bolso ou a quem de todo o cidadão. É a nível mundial uma preocupação a escassez de fertilizantes, doutor, e não deixa de ser esta também uma preocupação que claramente tem impacto forte na dinâmica de produção nacional. Isto ainda assim vai de acordo com o que acaba de afirmar, de que os nossos níveis de produção estão aceitáveis nessa altura? Eu disse isto é relativamente. Nós não podemos dizer que não temos produção, porque nós estamos a alimentar a nossa população com a produção interna. Mas ainda há uma relativa escassez de produtos nacionais no mercado. É óbvio, isto deve-se... O nível de dependência das importações ainda é acentuado. Das importações, porque se nós não pudermos fazer alguns cortes com relação àquilo que devemos produzir aqui, e dependermos só de importação desses produtos, então nunca atingiremos a autossuficiência. Mas se nós vermos, há um leque de cortes de certos produtos e que é necessário, porque só havendo alguns cortes nós vamos nos sacrificar mais para podermos produzir, porque se nós dependermos só das importações, nunca nós nos tornaremos autossuficientes. E os insumos agrícolas é um dos elementos que vai encarecer a nossa produção a nível do mercado. Mas também referir aqui que o Executivo gizou um plano, está em curso agora a construção de uma fábrica de fertilizantes na província do Mbanza Congo, que até 2027 teremos esta situação meramente mitigada. Então é um esforço e este esforço deve ser conjunto. Mas, Dr. Paulo, nós somos um país ainda com dificuldades de mobilidade muito sérias, com estradas praticamente degradadas, sobretudo no interior. Como é que podemos chegar até lá se este problema não for efetivamente resolvido? Isso deixando de parte alguns problemas estruturais no setor produtivo. Bem, o que se deve fazer é que nós, no pós-guerra, nós partimos para a reconstrução do país. Eu sei que esta reconstrução, em termos de infraestrutura, estrada, não abrangeu nas zonas mais recônditas, aquelas zonas de produção. E eu acho que está na forja um projeto no sentido de chegar o asfalto aí onde há produção. Esta é uma das bandeiras que o Executivo apresenta. Mas isso só será possível se nós trazermos à tona esta narrativa. Porque sem estradas, dificilmente nós vamos ter produção. É por isso que cerca de 40% ou 50% da nossa produção nacional, isto estraga nas zonas de produção, por falta desta acessibilidade. Agora, o que temos que fazer é que aqui tem que haver uma colaboração entre o Estado
o setor privado e a sociedade civil, para poder impulsionar, ok? No sentido de haver mais abertura. E a banca tende a aparecer para financiar, de facto, os projetos agrícolas e também dar oportunidade àqueles empresários que querem investir e abrir determinadas picadas, porque só com picadas também nós podemos escoar os produtos que estão a perecer. A preocupação do acesso aos financiamentos é também apontada por alguns especialistas, como, sobretudo, os aspectos burocráticos nesse sentido, continuam ainda a ser apontados como preocupação. Acha que estes são, de facto, fatores que comprometem? Obviamente, são fatores que comprometem o rápido alcance, o rápido desenvolvimento agrícola do país. Porque nós Nesse sentido, que medidas imediatas é que acha que devem ser tomadas para que o processo seja ainda mais facilitado? Primeiro, nós temos que criar políticas públicas clarividentes. Estas políticas que vão de acordo ao cidadão agricultor, ok? Capacitá-los com educação e fazer chegar o financiamento aí onde deve chegar. Quem é o agricultor? O agricultor é aquele que está ali nas zonas de produção. É aquele cidadão que nós devemos capacitar para que ele não fuja das zonas de produção para os centros das cidades. Se nós não queremos atrair a maior parte da juventude que está aí nos campos para produzir para Luanda, sendo Luanda o Eldorado, nós temos que levar os serviços até onde essas pessoas estão, formá-los, dá-los insumos como katanas, enxadas. A formação é o elemento sine qua non. Nós vamos mitigar essa situação. Agora, estamos agora num contexto relativamente mais apertado com o aumento dos custos de produção. Tivemos recentemente o caso do combustível que subiu. Portanto, são aspectos que afetam indiretamente o processo de produção. Como é que olha para essas questões? Numéricos em termos também de aquisição de receitas, uma agricultura mecanizada pode vir a superar a produção do petróleo, porque nós temos países que não têm petróleo, mas que os seus PIBs são altos através da agricultura. E vamos olhar para a China, tem petróleo, vamos olhar também para os Estados Unidos, mas se olhares para o PIB, a agricultura, são PIBs altíssimos. Então, nós temos que olhar na agricultura como um fator de desenvolvimento e diversificação econômica e capaz de garantir a segurança alimentar para o país. E com isto, nós, se resolvemos os problemas das assimetrias, resolvemos os problemas das burocracias, criarmos políticas públicas fortes, direcionadas para apoiar o agricultor, nós veremos que das 80% dos produtos agrícolas que temos nos nossos mercados é de produção familiar. Mecanizando isso, nós podemos partir por uma agricultura esportiva e o Estado e as famílias sairão a ganhar neste quesito. Dr. Paulo, obrigado por ter vindo ao Girassol Jornal. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, estamos juntos sempre que puder. Continuação de bom trabalho. O incêndio registrado recentemente na subestação elétrica de Viana deixou cerca de 35 mil famílias sem acesso à energia elétrica. A direção da ENDE promete resolver o problema até o final de semana. São cerca de 35 mil famílias que por esta altura recebem energia de fontes alternativas em consequência do curto de circuito ocorrido na última sexta-feira na subestação elétrica de Viana. A avaria, que provocou a queima de vários equipamentos, deixou às escuras, a par do município de Viana, os molenvos e os bairros subjacentes, de acordo com o porta-voz da ENDE, Lauro Fortunato. Provocou a queima de vários equipamentos, desde o equipamento principal, que é o transformador, provocou também a queima das celas, dos painéis de 15 kV, bem como os cabos de alta tensão, e privou do fornecimento de energia elétrica mais de 35 mil famílias, portanto, do Zango 0, Zango 1, a Vida Pacífica, a Vila de Viana, portanto, bem como o município de Molenvos. Portanto, os trabalhos continuam, essas famílias estão a ser alimentadas ainda de forma alternativa, mas de forma também alternada, ou seja, não têm energia de forma efetiva às 24 horas.
O engenheiro sinalizou que os meios danificados já estão a ser substituídos, prevendo que até o fim de semana possa estar restabelecido o normal fornecimento de energia nas zonas afetadas. Mas ainda está atenta. Hoje, por exemplo, dia 15, procedeu-se à interrupção do fornecimento de energia elétrica nestas zonas para a sequência dos trabalhos que consubstanciam-se principalmente na substituição dos equipamentos antigos que estiveram em combustão pelos novos. Portanto, tem o novo transformador, temos o novo barramento 15, temos cabos novos, isso tudo, portanto, os trabalhos continuam e certamente ao longo dessa semana a situação será restabelecida. Até o momento, segundo ainda o porta-voz da ENDE, 80% dos equipamentos que entraram em combustão, como cabos de alta tensão e o transformador, já foram substituídos pelos técnicos do setor elétrico. Luanda, Cacoaco e Molevo já contam com contadores pré-pagos instalados pela ENDE, que prevê até 2029 instalar em todo o país mais de 1 milhão. O projeto está orçado em 200 milhões de dólares e está a ser financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, que tem até o momento 30 mil contadores foram instalados nas províncias de Luanda, Malange e Colo-Ibengo. Decorre a bom ritmo o processo de montagem de mais de 1 milhão e 260 contadores pré-pagos da rede pública de energia elétrica. No bairro do Condua, em Cacoaco, por exemplo, o projeto já chegou até a casa de Dona Angélica e de Augusto, que destacam as vantagens desta nova tipologia de fornecimento de energia elétrica. Só tenho que agradecer, porque é bom. Cada um depende da casa dele, depende do quadro dele. Ninguém vai roubar no fio do outro. Vai me trazer muitos benefícios, principalmente por causa daqueles vizinhos que tinham tendência de fazer o gato exatamente, que é exatamente pescar o fio sem o consentimento do proprietário da eletricidade. E outra coisa também é a possibilidade de eu poder efetuar pagamento a qualquer hora, a qualquer lugar, a partir dos canais digitais onde está do ATM. Coisa que, pronto, no pós-pago já existe, mas pré-pago oferece mais vantagens, obviamente. No bairro Sagrada Esperança, no Prenda, o morador Fernando Neto realça que, doravante, as filas intermináveis para o pagamento do consumo da energia ficam para o passado, fruto das opções tecnológicas disponíveis para o fazer. Ele vai ter um controle total. Energia foi, vamos ter que carregar e também facilita porque tem um sistema de pagamento por expresso para evitar as enchentes, ir na agência fazer o pagamento. Eu posso carregar a energia a partir do meu telefone, do meu aplicativo. Vários técnicos da ENDE estão engajados em montar os contadores pré-pagos no bairro do Condua. 160 dos 800 contadores previstos já foram montados. O porta-voz da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, Lauro Fortunato, avança que até o momento mais de 30 mil contadores já se encontram instalados, nomeadamente nas províncias de Luanda e Colo-Ibengo e Malange. Neste momento já estão instalados mais de 30 mil contadores nas províncias de Luanda e Colo-Ibengo, bem como na província de Malange. Seguir-se-ão então, a nível do cronograma, as outras províncias como a Huila, Namibe, serão as próximas províncias cujo projeto deverá também abranger. Portanto, o projeto vai decorrer de forma simultânea em todas as províncias, está dividido em 4 lotes. Portanto, neste momento aqui que falamos, já estamos aqui, aqui na zona do Prenda, estão instalados cerca de 130 contadores dos 300 previstos. Portanto, é um projeto que está a decorrer a bom ritmo. O engenheiro alerta que toda e qualquer tentativa de fraude, o novo sistema de pré-pagamento poderá sinalizar as ocorrências. Estamos atentos às ligações diretas, são contadores inteligentes que já nos poderão também indicar os clientes que não têm as ligações ligadas ao contador. Portanto, todas as tentativas de fraudes também, o novo sistema de pré-pagamento já está a cautelar. Nós já conseguimos perceber quando é que um cliente fez fraude ao contador, fez efetivamente uma ligação direta, então, e podemos fazer a devida atuação e entregamos às mãos dos órgãos de defesa e segurança. A campanha que decorre a nível nacional desde fevereiro deste ano é financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento num montante avaliado em 211 milhões de dólares. São as notícias no Girassol Jornal. Fazemos aqui um curto intervalo, não saia daí. Até já.
Está de volta à atualidade no Girassol Jornal. O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, é aguardado em Angola para uma visita de Estado. A visita do chefe de Estado moçambicano ao nosso país enquadra-se no reforço das relações e cooperação nos setores da banca, agricultura, entre outros. Luanda Bengo e um jantar oficial que será oferecido pela Associação Angolana de Bancos, que visa constituir uma plataforma de diálogo e cooperação económica entre Angola e Moçambique. O continente africano registrou mais de 130 mil casos de Mpox desde o início de 2024. O dado foi avançado pelo Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças, que afirma que há uma tendência de aumento de casos. De acordo com a instituição, desde o início de 2024 foram registrados 132.954 casos, sendo que 30.668 foram confirmados por análise. No mesmo período, morreram vítimas da doença 1.761 pessoas, isto devido ao contágio. A Agência de Saúde refere que, apesar da oscilação entre o aumento e a redução dos casos, a tendência é preocupante, numa altura em que o continente ainda vive a meio de uma emergência de segurança. A instituição sublinha que já pensou que os casos estavam a diminuir, mas, pelo contrário, houve um grande aumento e até novos surtos. Recentemente, dados do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças apontam que a República Democrática do Congo, o Burundi, o Uganda e a Serra Leoa continuam a ser os países mais afetados, representando 98,1% de todos os novos casos confirmados e notificados na semana passada. A cidade de Trípoli, na Líbia, estará sob fortes combates há já 3 dias. As ações dos grupos pró e contra o governo chamam a atenção da Organização Internacional para as Migrações, que, através de um comunicado, afirmou estar muito preocupada com a escalada de violência na capital líbia e, por isso, receia um sério risco de deslocação em massa e perigo para os civis. A preocupação foi tornada pública, apesar de já se ter registrado uma relativa acalmia em Trípoli nesta quinta-feira, depois de o Governo de Unidade Nacional ter confirmado nesta quarta-feira o início de um cessar-fogo alcançado com as partes envolvidas com vista a devolver a calma na capital. Os confrontos na capital líbia, que causaram pelo menos 6 mortos, eclodiram depois da morte do líder do grupo armado Stability Support Authority. O chefe da delegação russa para as negociações para o alcance da paz na Ucrânia, Vladimir Medinsky, disse nesta quinta-feira que a Rússia quer garantir uma paz duradoura com Kiev, buscando um terreno comum e removendo as razões do conflito. O representante russo afirmou que Moscovo considerou as negociações planeadas em Istambul como uma continuação das negociações fracassadas em 2022. Entretanto, mais cedo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky havia afirmado que a delegação do seu país tinha ordens para negociar um cessar-fogo com a Rússia em Istambul, apesar da ausência do homólogo Vladimir Putin e de duvidar da seriedade de Moscovo. Zelensky também lamentou que os russos, no seu entender, não estivessem a levar as negociações suficientemente a sério. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não espera progresso nas negociações até que ele e o seu homólogo russo se encontrem para conversar. Já os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte criticaram a ausência de Putin em Istambul, mesmo depois de Zelensky ter exigido a presença do líder do Kremlin para participar diretamente das negociações, exigência esta menosprezada pelas autoridades russas. Willa, cacimbo e correria de prevenção. Em destaque. Desporto, o 1º de agosto está na grande final da Taça de Angola em futebol. Depois de eliminar o Sagrada Esperança, os holofotes estiveram completamente virados para o guarda-redes de 39 anos, Tony Cabaça. Já diz o velho ditado que o vinho, quanto mais velho, melhor. É o que se viveu no Dundo, pois não houve nenhuma tianda. Tudo porque o Rei Cabaça esteve em grande estilo. O especialista em defender penaltis do 1º de agosto deu o seu show em pleno estádio do Sagrada Esperança. Não foram 1, 2, mas sim 3 penaltis. Facto que levou o 1º de agosto para a grande final da 2ª maior competição do Rei Futebol, depois de um encontro nulo nos 90 minutos. No final do encontro, Filipe Nzanza felicitou os jogadores pelo esforço e dedicação. Nós passamos, como também
orgulhosos a eles. Eu penso que vamos agradecer a todos os apoios que a direção, a massa associativa, os adeptos que estão a nos dar. E nós vamos continuar a trabalhar sempre e esse é o nosso trabalho que fala mais. Por outro lado, Nascimento Dalla, preparador físico do Sagrada Esperança, garantiu que agora só resta mesmo levantar a cabeça para os próximos objetivos. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Como sabem, o futebol tem 3 possíveis resultados e acabamos de ter um resultado infelizmente negativo. Temos de levantar apenas a cabeça, continuar a trabalhar para os próximos objetivos. Com este triunfo, o 1º de agosto está na grande final da Taça de Angola, onde medirá forças com o Cabo Escorpe do Palanca no dia 31 deste mês, no estádio 11 de novembro. Tony Cabaça a ser o herói deste... O Interclube recebe neste fim de semana o Recreativo do Libolo para a ronda 29 do Girabola. O duelo está na penúltima ronda da Alegria do Povo entre estes dois conjuntos que já conquistaram a prova. Acontece neste sábado. A turma de Roque Sapir, que vem de um resultado positivo na ronda 28 diante do aflito Santa Rita, recebe no seu terreno o Recreativo do Libolo do Kwanza Sul, que goleou por 5-1 na jornada passada o Luanda City. Na manhã desta quinta-feira, o Interclube preparou o duelo do próximo sábado no estádio 22 de junho, no Rocha Pinto. No lançamento da partida, o timoneiro dos polícias, Roque Sapir, garantiu que não terá a mesma equipa nem a mesma configuração tática para colmatar a ausência do médio além. No entanto, o jovem treinador sublinhou que entrarão na partida com a mesma mentalidade de conquistarem os 3 pontos. Mas a preparação está a ser boa. Hoje tivemos um teste que é ligado a mais os aspectos psicológicos com o nosso psicólogo, que é para uma avaliação que tem sido contínua com os nossos jogadores e agora vamos fazer o trabalho tático que é ligado propriamente naquilo que como pensamos o jogo. Vamos fazer alterações, mais uma na equipa que jogou no IS, porque provavelmente não teremos o além e vamos fazer, por causa da saída do além, vamos ter que fazer uma alteração no sistema tático da equipa. Não vamos jogar como tem sido normal, a nossa configuração será completamente diferente. Vamos jogar no 4-4-2, porque achamos que com a saída do além é um exercício que temos que fazer nas opções que temos no meio campo. Mas é perfeitamente normal e a preparação é em vista naquilo que pretendemos, que é a conquista dos 3 pontos. Em termos anímicos, Roque Sapir disse que o conjunto do Rocha Pinto está a 100% animado pelo facto do último resultado conseguido na província do IS. Estamos bem, como disse, fizemos uma avaliação psicológica hoje e eles estão bem, estão dispostos. Era importante a vitória que tivemos porque já vínhamos de 2 jogos sem vencer, já não era bom em termos anímicos, mas conseguimos recuperar isso e trazer aquilo que é a boa disposição da equipa. Não temos razões de queixa com relação a isto, o jogo será em nossa casa, portanto respiramos um bom ar e vamos transportar isso para o jogo. Recordo que o Interclube ocupa a 8ª posição com 39 pontos. Já o Recreativo do Libolo é 12º colocado do Girabola com 29 pontos. As 2 equipas campeãs nacionais vão a esta jornada 29 com equilíbrio a dominar o histórico dos duelos entre si. 35 partidas, 9 vitórias para cada uma, 17 empates e 26 golos apontados por cada conjunto ao longo dos duelos até aqui já realizados. Pois eram as notas do desporto em destaque no Girassol Jornal. O governador de Luanda garantiu que este ano serão concluídas a nível de Luanda todas as escolas que estão em construção no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. Luís Nunes falava durante a jornada de campo realizada nesta quinta-feira, que visou constatar o andamento das obras sociais em curso no município do Rangel e a situação do saneamento básico. A visita de campo do governador da província de Luanda teve início no município do Sambizanga com a reabertura da rua Comandante Bula e a Travessa Dambaca. De seguida, rumou ao município do Rangel, onde se desenrolou toda a visita de Luís Nunes. Foram reabilitadas e reabertas as ruas do Alentejo, a Travessa, os Montes, a rua Henrique Gago da Graça. Sua Excelência fez a abertura das vias que estavam em obra e agora estão concluídas. Foram agora entregues ao uso dos munícipes do
do Rangel e não só, mas concretamente a via do Alentejo, a travessa do Transmontana e a rua, portanto, Henrique Gago, portanto, estavam em obras e, portanto, foram concluídas. Os moradores agradeceram a iniciativa e falaram das suas preocupações. Essa rua já ficou danificada durante muito tempo. Já houve um asfalto, mas não demorou a sua degradação. Mas dizer que, de acordo com o meu ponto de vista, faltaria mais, segundo as ruas adjacentes, fora da principal, porque se chover com tanta intensidade, a água e a lama que vem dali pode danificar o novo asfalto que coloca. O que nos deixa inquietado aqui é as vizinhas aqui deitarem água. E também a outra preocupação é que nós precisamos que o governo provincial implemente aquele trabalho de o carro do lixo venha em nossas portas, para não ter que sairmos daqui das nossas casas e deitar lixo mais distante. A escutação ocorreu no Centro de Formação Feminino do Rangel, onde a responsável do setor 6, na Rua da Vaidade, aproveitou o momento para colocar as suas preocupações, que vão desde a criminalidade e também o uso excessivo de estupefacientes. Temos a Dona Malha, que é um mercado autêntico, a partir das 18 até as 5 da manhã. Já chamamos as vendedeiras para que sentassem e encontrassem um sítio para fazer os seus negócios. Elas declararam que não podiam vender dentro do interior da casa devido ao negócio da droga que ali também tem aparecido. Na Rua 8 de Novembro, vulgarmente conhecida por Rua da Dona Malha, o governador procedeu à entrega de uma motorizada de 3 rodas a um munícipe. As outras vão ser entregues nos próximos dias. Me vai ajudar muito, praticamente, superar algumas dificuldades que eu tenho enfrentado. O que é que vai fazer com ele? Fazer com ele? Fazer dinheiro, para sobreviver. O município do Rangel conta com 3 centros de saúde. Um deles é o Centro de Saúde do Zangado, que atende diariamente mais de 200 pessoas, confirmou a diretora municipal da saúde. 300 pacientes para serem atendidos aqui no município. Das patologias, como disse, a malária é a mais frequente. Das patologias crônicas não transmissíveis é a hipertensão arterial. O governador de Luanda garantiu o término de todas as obras em curso na capital do país. Todas as obras do PIM estão paralisadas e do diferencial do petróleo, independentemente desses programas, não ser só esses programas, que nós temos outras obras paralisadas na província, que é a situação do hospital do Morreus. Todas as obras paralisadas, nós vamos terminar. As questões na província de Luanda, que vão desde energia elétrica, água potável e saneamento básico, são conjunturais e estes problemas o governador disse que dentro em breve serão resolvidas. As visitas de campo regulares do governador são para acompanhar o funcionamento dos serviços, aferir o nível de funcionamento das instituições e identificar as áreas de melhoria. E seguimos para mais um curto intervalo. Até já. Estão de volta as notícias no Girassol. O jornal INAPEM oficializou nesta quinta-feira uma parceria com a Corporação Financeira Internacional para a assistência técnica às startups em Angola. O memorando assinado simboliza um compromisso entre as duas instituições para trabalhar na criação de um regulamento e facilitar o financiamento às empresas ligadas à tecnologia no país. Durante a cerimônia oficial de assinatura da parceria estratégica entre o Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas e a Corporação Financeira Internacional, instituição ligada ao Banco Mundial, o presidente do Conselho de Administração do INAPEM, Braulio Augusto, destacou que este acordo representa um marco transformador para o empreendedorismo em Angola, já que permitirá a criação de um quadro legal de apoio ao ecossistema de startups. Este projeto, que hoje formalizamos com o IFC e com o financiamento da União Europeia, permitirá, dentre outros, a revisão técnica e aprofundada do anteprojeto de lei das startups, com base em boas práticas africanas e internacionais, o desenvolvimento de instrumentos complementares com sistema de certificação digital de startups, a capacitação de quadros públicos e privados e a promoção de uma cultura de diálogo regular entre o setor público, privado e acadêmico sobre esta matéria.
Salientou que com estes esforços pretende-se colocar as startups como protagonistas do desenvolvimento econômico no país. A nossa ambição é clara: tirar as startups da invisibilidade legal e colocá-las como protagonistas de um novo ciclo de desenvolvimento econômico no nosso país. A Corporação Financeira Internacional, ligada ao Banco Mundial, é uma instituição que fornece empréstimos para apoiar projetos em todos os setores da economia e garantir reformas. O representante da IFC, Roland Yamiugo, sublinhou que esta parceria vai ajudar a diminuir o número de desemprego. Angola, tal como muitos países a nível do mundo, tem um grande problema de desemprego. É um dos países que mais cresce em termos populacionais e também uma das populações mais jovens no nosso continente, com 65% da população abaixo dos 25 anos e uma taxa de desemprego que é cerca de 30% ou mais. Acreditamos que a nossa parceria com a União Europeia e o INAPAM e o projeto de startup pode, na verdade, ajudar a abordar alguns desafios de desemprego. Para a Secretaria de Estado do Comércio e Serviços, Augusta Fortes, a lei que se prevê criar vai ajudar a construir um modelo econômico moderno e inclusivo. Com este projeto, queremos mudar. Vamos criar um quadro legal que reconheça a startup, que valorize a inovação e ajuda a Angola para construir um novo modelo econômico mais moderno e, sobretudo, mais inclusivo. Líderes de empresas que atuam no setor acreditam que o acordo vai trazer inúmeras facilidades, entre as quais o acesso ao crédito. Com este memorando de entendimento entre o IFC e o INAPEM, vem de certa forma potencializar e de certa forma também ajudar as empresas, as pequenas e grandes empresas a tornarem-se mais escaláveis no mercado. Nesse exato momento, as startups estão obrigadas a pagar impostos semelhantes que as pequenas e grandes empresas já estabelecidas pagam. Então, se estou a começar uma startup agora, se eu estou a começar um negócio agora, não é justo que eu tenha os mesmos custos ou as mesmas barreiras em termos de impostos que as médias empresas ou as empresas já sedimentadas no mercado têm. O memorando assinado tem o apoio direto da União Europeia. Foram definidos 3 principais objetivos: a revisão técnica do anteprojeto do quadro regular de apoio ao ecossistema de startups, o desenvolvimento de instrumentos de certificação digital e a capacitação de quadros do setor público e privado. Começou oficialmente hoje o Cacimbo, a estação mais fria do ano, na província da Huila, mais concretamente na cidade de Lubango. Já é notável a correria na procura por roupas mais quentes. Os lubanguenses dizem-se preparados para a época de cacimbo que inicia esta quinta-feira. Os casacos e outras peças de vestuário mais quentes são as preferidas no período mais frio do ano, com as previsões a apontarem para temperaturas médias muito mais abaixo das habituais. Estou bem preparada porque aqui na nossa província faz muito frio. Então estou preparada, comprei os meus casacos, porque se não nos preparamos em condições, temos os problemas de pneumonia nessa fase. Então, para quem ainda não se preparou, tem que comprar os agasalhos, praticamente não só para nós os adultos, mas também devemos primar pelas crianças. De manhã vou à universidade e é praticamente a parte mais um pouquinho pesada, porque tão de manhã o frio é intenso, mas acredito que essa é a nossa realidade aqui do Sul. Cacimbo faz parte de nós e acredito que vamos ter que nos adaptar num nível favorável, de maneira a tentar não nos desfalecer, apesar dessa data de Cacimbo. A oferta de vestuário para o período é enorme, como diz esta jovem empreendedora. Já estamos preparados para o período de Cacimbo, temos casacos, temos camisolas, temos calças adequadas para o período de frio, estamos a receber agora cascóis e tocas, roupas adequadas para esse período, porque esse ano o frio começou mais cedo e pelos vistos vai fazer muito frio. As autoridades sanitárias apelam ao redobrar dos cuidados, principalmente com as crianças e os idosos, já que neste período são muito frequentes as doenças respiratórias agudas. E as doenças mais frequentes aqui na província da Huila têm sido a gripe, a tosse, a bronquite e também a pneumonia, que têm sido exatamente
o habitual. Numa altura como esta, tendencialmente as crianças menores de 5 anos e também os idosos é que mais sofrem. Logo, temos que olhar pelas medidas de prevenção. Os hospitais da província estão prontos, com técnicos e medicamentos, para o tratamento de casos de doenças respiratórias. Numa altura como essa, já estamos habituados, já estão bem preparados, bem apetrechados, quer seja em termos de técnicos ou de meios medicamentosos, mas o que nos preocupa é exatamente a prevenção, que se nós estivermos preparados, vamos evitar que as pessoas possam parar exatamente das nossas unidades sanitárias. E numa altura como essa, as crianças que vão para a escola, vão para a creche, todo cuidado é pouco. As famílias devem estar preparadas, devem agasalhar as crianças e também evitar dar banho com água fria. E informamos por hoje no Girassol Jornal. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Passe bem. Boa noite.